Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. A temática de hoje vem dividindo opiniões. De um lado, um público bastante conservador. Do outro, um público totalmente adepto. Essa temática está presente na mídia, no entretenimento, mas também no nosso dia a dia. Muitos profissionais já foram buscados para tutelar direitos. E aí eu vos pergunto, do filho ou do boneco? O tema de hoje é bebê reborn. Sejam bem-vindos, doutores, mais uma vez, doutor Nelson. Doutora Camila, é um prazer ter vocês aqui, principalmente para discutir uma temática tão relevante dentro da nossa sociedade de hoje, não é? Boa tarde a todos, eu me chamo Camila Gomes, sou especialista na área de Direito de Família. É um prazer estar aqui hoje com vocês, na presença do colega Nelson, da colega Iana, para a gente estar discutindo um tema tão relevante, não só na seara social, mas também no âmbito jurídico. Então, para mim, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Para mim também é grande a satisfação de retornar para poder tratar deste assunto que tem a sua parcela de relevância na sociedade. É verdade, doutor Nelson. Esses bebês reborns, para quem não conhece, são aqueles bebês ultra realistas. Não sei se os doutores já tiveram a oportunidade de ver pessoalmente, eu ainda não tive. Eu também nunca vi. Somente por vídeos, mas me espantei. Não é Espanta tanto a realidade quanto os preços, né? Porque são preços altíssimos. Então, tem bebê reborn que custa mais de 10 mil reais. Então, realmente é algo que assusta um pouco, né? É um investimento considerável. Muito. Né, doutora? Quando a gente vem falando de uma temática como essa. Mas, além do aspecto financeiro que a gente vai abordar aqui, do aspecto consumerista, a gente também pode desenvolver e falar um pouquinho sobre o aspecto emocional. Porque esses bebês, para muitos, não é tidos como necessariamente um boneco, como eu iniciei, né, a minha fala falando isso. Mas também como um filho, e isso está voltado muitas vezes a um sentimento de solidão, de infertilidade também para algumas mulheres. Exatamente. Né? Eu acredito também que seja interessante futuramente a gente trazer um profissional mesmo, né, da área psicológica para que ele possa vir discutir e trazer esse viés também no aspecto emocional. A gente observa que falar de bebê reborn hoje é perpassar entre diversas áreas, né? É a área da saúde, a área da saúde emocional, do ramo jurídico também, né? Não deixa de ser, em que faz levantar questionamentos importantes e cada vez mais relevantes, porque isso é uma realidade para a gente, se mostra como uma realidade para a gente hoje. Então, o direito, ele deve sim acompanhar a realidade, né? Porque senão ele acaba ficando sem aplicabilidade. Então, é um tema muito interessante quando você coloca, inclusive, sobre a respeito do suporte emocional, né? Não é somente um boneco. Então, é tido, de fato, como uma forma daquela mãe que enfrentou um luto, por exemplo, né? A infertilidade que também está presente, infelizmente, a questão da depressão. Então, se a gente analisar por esse viés, a gente percebe que os bebês reborns, eles podem ser utilizados como um recurso de apoio emocional, de fato, né? E aí faz a gente questionar a respeito da saúde mental, dessa importância da saúde mental, né? Da discussão, de falar sobre, e por isso que eu acharia também interessante a gente trazer uma pessoa até da área mesmo para estar, né, falando um pouco sobre o ponto de vista médico, enfim, sobre esse assunto, a respeito desse tema. É verdade, doutora Camila, como é importante a gente propiciar ambientes como esse, para que a gente possa discutir realmente temáticas da realidade sobre o crivo jurídico, né, mas também sobre o crivo social. Né? Como advogada, especialista em direito do consumidor, quando me falam sobre bebê reborn, é justamente a questão da publicidade emocional. Não é isso? E realmente eu não sei se os doutores já tiveram a oportunidade de assistir ao vídeo do parto. Existe toda uma sistematização em relação ao rompimento da bolsa, ao corte do cordão umbilical. O bebê ele é envolvido numa manta, entregue aos pais. Então existe toda uma encenação como se fosse um parto propriamente dito de um ser humano. Sim. E sempre me perguntam, isso é prática abusiva? Eu sou muito do viés hoje que a publicidade está muito voltada à questão do marketing, e a gente sabe que hoje é fortemente utilizada a questão dos gatilhos mentais. A publicidade de encantar, não é? Mas também a gente tem que analisar dois pontos.
certo? Primeiramente, a questão do nível de apelo, certo? Que está sendo realizado ali sobre determinada prática. Sim. E também a questão do nível de capacidade cognitiva, que aí a gente vai sobre a égide, né, do Código Civil. O indivíduo que é ali capaz e presencia, né, tem realmente total liberdade, discernimento para atuar na tua vida civil, e ele presencia um fato como esse, né, o nascimento, por exemplo, de um bebê, para ele é mais uma experiência de vida. Sim. Mas para muitas pessoas que realmente tem uma questão, como eu posso dizer assim, de fragilidade, como a doutora Camila pontuou, aquilo muitas vezes pode suprir. Aí a gente vai mais para um viés emocional, certo? Perfeito. Porque o bebê reborn foi utilizado até por profissionais para aquelas mulheres que perderam seus filhos, estavam de luto. Então, aquele bebê era, de certa forma, para suprir ali. Eu acho que muito assim, com responsabilidade, né? Tem que ser uma questão de publicidade com responsabilidade. Afinal, a gente está lidando com um ser humano, com emoções, né? Então, a gente realmente tem que pensar num viés mais responsável, né? Que a gente sabe que às vezes é até deixado de lado um pouco, né? Quando a gente lida com questões econômicas, financeiras, lucro, enfim. Então, realmente, esse é um questionamento muito importante, né? Até que ponto, né? Essa publicidade, ela é de fato responsável, ou ela é devida, ou ela é indevida, né? Mas eu concordo, doutora Camila, porque a partir do momento que a publicidade ela vem respeitando a legislação, por exemplo, ela traz informação clara, segura, direcionada, automaticamente não é uma publicidade válida. Isso. Mas a gente também tem que ter uma noção sobre o público realmente que está ouvindo aquilo, que está absorvendo aquilo. Uhum. Qual é o real nível de capacidade? Qual é o real nível de discernimento daquele público, certo? Quando recebe uma notícia dessa. Então, é uma temática bastante relevante, mas ao mesmo tempo, né, nos deixa, de certa forma, como eu posso dizer para vocês, assim, desconfortáveis quando a gente vem sobre a questão de uma égide emocional, tudo isso. Eu vejo isso, de certa forma, como uma problemática. Justamente pela questão da sensibilidade, a questão que envolve também a saúde mental, não deixa de envolver a questão da saúde mental. E aí, como você mesmo pontuou, doutora, para aquele indivíduo que é capaz, que tem a sua capacidade plena, que a sua saúde mental está em dia, ok, e ele consegue discernir e entender que, antes de tudo, é um boneco. Embora muitas mães, muitos pais vão considerar como filho, vão até discutir judicialmente a questão da guarda, em alguns casos, antepensão. E tivemos também um caso recente aqui no TRT5, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em que foi distribuída uma ação discutindo a questão da licença maternidade. E se porventura essa ação tivesse êxito, talvez isso também fosse discutido na seara previdenciária sobre o salário maternidade. E aí é que temos um ponto para poder analisar, refletir, né, a questão da saúde mental da pessoa, que chega ao ponto de discutir essa questão pela via judicial, se realmente está em dia. É um ponto sensível, né? Não deixa de ser um ponto sensível, e é algo que pode ser discutido também nas demais esferas do direito. E por ser um tema muito atual, a gente acaba também ficando no limbo, né? O doutor Nelson aqui pontuou a questão da ação trabalhista que tramitou, mas por ser algo muito recente, a gente nem tem tanto amparo ainda jurídico. Então aí a gente pergunta, como é que o direito ele, né, deveria interferir nessas demandas, né? Ao meu ver, respondendo essa pergunta, seria mais um sentido de realmente acolher, respeitar, né, essa utilização do bebê reborn como um apoio terapêutico mesmo, de compreender a fragilidade da pessoa, como o doutor Nelson pontuou, e abraçar, de fato, essa nova realidade, né? Fazendo isso, o direito, ao meu ver, ele consegue acompanhar, ou melhor, respeitar os direitos fundamentais, né? Que é o direito à liberdade, o direito à saúde, direitos da personalidade. Então, ao meu ver, fazendo isso, o direito ele consegue, de fato, resguardar, né, os direitos que estão lá previstos na nossa Constituição Federal. Então, eu posso dizer que eu mesma
tinha um certo preconceito, né, por talvez desconhecimento a respeito desse tema, e quando foi proposto esse tema para a gente discutir aqui, e eu fui me aprofundar, e eu entendi o quão interessante é. Porque, como você falou, como a colega falou no início, vai além de um boneco, né? Existem uma série de situações que estão interligadas e que são interessantíssimas e que vale, de fato, a reflexão, né? Não só por estar aí nas mídias, enfim, mas sim por ser um tema relevante mesmo para a gente estar discutindo, né? E a gente, querendo ou não, tem essa estigmatização, né? A gente vê. Comigo não foi diferente, particularmente falando, não sei com os doutores, mas quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, como assim, gente? Doutora, se me permite, até discordar um pouco, né? Porque no direito a gente tem muito isso. Com certeza. Nem sempre a gente concorda com tudo, mas eu tenho um certo receio com essas questões, porque isso ainda não foi regulamentado. Isso. Né? E sabemos que nem todas as pessoas têm condições, como a doutora apontou, da questão do parto. Uma coisa é você comprar como um objeto numa loja e fazer a utilização, outra coisa é você ser envolvida numa história que parece ser real, de um nascimento, do corte do cordão umbilical, né? De toda essa questão emocional. E se essa pessoa já não estiver com sua saúde mental em dia? Aí que, ao meu ver, me permita falar, a família também ela precisa assumir um papel de relevância nesse cenário e observar. Se for um caso de fato de incapacidade mental, aí realmente seriam adotar as providências de uma interdição, de uma curatela, algo nesse sentido, entende? Porque a família, ela tem a obrigação e o dever de cuidar também dos seus membros, logicamente, isso inclusive é uma obrigação constitucional. Então, a partir do momento que ela vê que essa pessoa está envolvida, né, numa realidade ali paralela, que talvez realmente leve-se a questionar a integridade psicológica, né, aí realmente eu acho que a família ela precisa realmente tomar uma atitude mais ativa, né, nesse sentido, ao meu ver. De fato, a família é a base, né, de tudo. Perfeito. O nosso primeiro, podemos dizer assim, convívio entre pessoas ali dentro do âmbito familiar, né? Sim. Que leva, claro, a questão que se estende, né, para o âmbito social, tudo conforme explica até a psicanálise. Interessante o viés, tanto que o Dr. Nelson comentou, como também a doutora Camila, certo? Principalmente no que concerne a intervenção hoje do judiciário. Não é? Como o direito ele vai vislumbrar uma situação como essa, certo? Seja para a questão da efetividade de princípios, uma vez que o legislador ele vai precisar sair do papel, né, e verificar de fato a realidade para que tais princípios eles vinham, né, propiciando eficácia. Perfeito. Não é que o direito da dignidade, enfim, do acesso à justiça, tudo isso vai precisar ser atribuído. Isso. Mas, por um outro viés, né, a gente pensa assim também, que como uma temática não trazendo no sentido de que não é relevante, mas existem muitas pautas hoje dentro do tribunal que poderiam ser discutidas com maior veemência, em comparação com uma temática de bebê reborn. Entende? Nós estávamos conversando anteriormente em relação à questão de muitas crianças hoje em situação de rua, né? Então, existe toda uma publicização em relação a isso, mas quais medidas poderiam ser adotadas? Então, a gente sempre espera do tribunal um posicionamento mais firme em relação a esse contexto. Entende? Eu entendo que realmente exista, né, o viés emocional, mas a gente, né, espera realmente que o tribunal ele consiga tutelar de forma muito mais veemente, de uma forma muito mais, né, ativa. Objetiva, porque é algo que está na sociedade, que não tem como ser evitada, negada. Ignorada, né? Exatamente. Ignorada e que realmente, se necessitar de uma tutela, acredito que tem que haver, né? Não tem o que se questionar. Tem que haver a tutela, mas existem outros temas que eu acredito que o crivo do judiciário ele poderia se debruçar de forma melhor. E quando o Dr. Nelson pontua a questão da ação, né, que ingressou no TRT com essa ação, questiona-se mais sobre o próprio colega advogado, né, de ter ingressado com uma ação desse teor, nesse viés, né? Ora,
eu, particularmente, jamais iria ingressar com uma ação nesse sentido. Então, aí seria até um tema para outros debates, né? A questão da postura dos advogados que a gente tem hoje. Porque realmente não é algo que, ao meu ver, não seria algo que seria passível de ação judicial, mas, né, que acaba realmente acontecendo. De fato, dentro da seara do direito do consumidor, a qual eu atuo, realmente a gente já teve ação, inclusive já teve sentença, mas tratando sobre vício. Sim. Na verdade, foi uma senhora que adquiriu 2 bebês e automaticamente vieram com vício. Sim. Certo? Então, foi reconhecida automaticamente a questão da responsabilidade, teve a restituição do valor, dano moral, inclusive agora está em fase recursal. Mas o viés é sempre tratando como um objeto, como uma compra, entende? Meu questionamento e também o que eu espero do tribunal a partir de agora, diante dessa nova realidade, é como ele vem se posicionar no aspecto daqueles que entendem o bebê reborn como um filho, um ser de direitos dentro da sociedade, entende? Como o casal, por exemplo, na seara de direito de família, que vem discutindo a questão da guarda de um bebê. Sim. De um boneco. Então, como é que o tribunal ainda não teve manifestação do tribunal? Então, eu espero realmente uma decisão firme do tribunal diante dessa temática. Certo? Teremos que esperar as cenas dos próximos capítulos. E nesse sentido, até concluindo aqui, que eu sei que já estamos partindo para a parte final, mas a gente não está falando de um ser vivo. Perfeito. É bom lembrar que não estamos falando de um ser vivo. Há discussões jurídicas sobre a guarda e até mesmo ajuda de custo ou pensão para os pets. A gente sabe que tem, perfeito. Mas ali estamos falando de seres vivos. Sim. E aqui, na questão do bebê reborn, nós sabemos que não estamos falando de um ser vivo. É um objeto, né? Não deixa de ser um objeto, por mais que muita gente tenha aquele sentimento e a consideração como se filho fosse. O aspecto totalmente afetivo, né, inclusive, doutor? sobre esse tema, eu estava estudando, né, pesquisando, enfim, e aí a gente acha interessante, acaba se aprofundando. Eu vi que no Reino Unido e nos Estados Unidos, eles já utilizam bonecas com tratamento de idosos com algum problema mental, né, e mulheres realmente que enfrentam aí o luto. Então, é utilizado sim como uma forma não farmacológica, lógico, de amparo, de cuidado. E eu achei muito interessante, porque hoje em dia a gente não vê esse tipo de tratamento em hospitais aqui no Brasil, pelo menos não que eu ouça falar. Mas assim, no exterior, aparentemente já é algo que é difundido, né? Que é aceito como uma prática terapêutica, inclusive. Então, é um assunto muito interessante que você deixar que a gente quer falar. É um novo mundo, né, doutores? E nós, como profissionais de direitos, temos que, de fato, né, propiciar um ambiente desse para que a gente possa discutir, trazer aspectos jurídicos, trazer aspectos sociais, certo? E também pessoais, por que não, né, se estamos aqui no bate-papo, para que a gente possa sempre enriquecer, né, e trazer da melhor forma conhecimento para todos os nossos ouvintes, respectivamente. Caminhando para o final desse episódio, eu gostaria de ver com os doutores qual seria o recado para o nosso público em relação a essa temática. Qual seria a ressalva que podemos abordar, né, diante de tal contextualização atual? Eu acho que isso serve para tudo na vida, né? Informação. Antes da gente julgar, da gente tecer alguma informação, a gente buscar se informar. Tiro isso por experiência própria com relação a esse tema. Então, assim, buscar se informar de fato e respeitar a individualidade do outro, né? Respeitar, acolher, né? Às vezes a gente pode até não entender, mas de fato tratar com carinho, com respeito, porque afinal nós somos seres humanos, né? Cada qual tem a sua individualidade, então de fato a gente precisa, ao meu ver, né? Nós enquanto sociedade, de fato, não estou falando nem pelo viés agora como advogada, mas como pessoa mesmo, a respeitar, tentar entender, né, e acolher as pessoas que estão passando por algum luto, algum trauma, enfim, algum problema emocional mais grave, né? Eu faço da fala da doutora Camila as minhas. De fato, há necessidade de respeitar, entender, compreender a vontade do outro. Eu posso não querer ou não aderir, mas eu tenho que compreender e entender que a vontade do outro deve sempre ser respeitada.
Sempre prevalecer, não é, doutores? Vivemos numa sociedade realmente que temos o dever de respeitar os direitos, do outras opções, as escolhas, enfim. Perfeito. E assim, vamos finalizando mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Como sempre, nós solicitamos, não é isso, doutores? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber esse conteúdo em primeira mão. Curte, comenta e compartilha. Até o próximo episódio. Aguardamos vocês.